O cavalo parou antes mesmo que Antônio entendesse o porquê. Não foi um tropeço, não foi cansaço, foi algo mais profundo, instintivo. Trovão, seu cavalo preto, calmo como água parada, travou no meio da estrada de terra, as orelhas erguidas, o corpo rígido, como se tivesse sentido algo que o mundo ainda não tinha revelado. Antônio puxou levemente as rédeas. "Vamos", murmurou, mais por hábito do que por convicção. Mas o animal não se moveu. E isso, por si só, já era errado. Em mais de 10 anos juntos, Trovão nunca tinha se recusado a andar. Nunca. O silêncio ao redor pesava. Pesava de um jeito estranho, como se a mata estivesse segurando a respiração. Nenhum pássaro, nenhum vento, nada. Só aquele vazio denso que faz o peito apertar antes mesmo da mente entender. Antônio respirou fundo. Seus olhos percorreram lentamente a mata fechada ao lado da estrada. Galhos entrelaçados, sombras acumuladas, um verde escuro demais para aquela hora do dia. Foi quando ele viu. Primeiro, algo fora do lugar. Depois, forma. E então, realidade. Uma mulher, amarrada. O corpo preso a um tronco grosso, cordas apertadas nos braços, a cabeça caída para frente, como se estivesse sem forças ou sem consciência. O coração de Antônio bateu mais forte, não de surpresa, de decisão. Ele ficou imóvel por alguns segundos. A mente, acostumada com a vida dura do campo, fez o cálculo automaticamente. Não é problema seu. Essa foi a primeira voz. A mais rápida, a mais segura, a mais prática. Ele tinha um compromisso na cidade. Ia vender a fazenda, encerrar tudo, ir embora. Aquela estrada não era lugar para herói. Nunca foi. Mas então veio a segunda voz. Mais lenta, mais pesada. Se você for embora, ela morre. Antônio fechou os olhos por um breve instante. E sem perceber, a imagem da esposa surgiu. Não como lembrança clara, mas como presença, como sempre acontecia nos momentos em que ele precisava decidir algo importante. 2 anos. 2 anos desde que ela se foi. E mesmo assim, ainda parecia que a ausência dela ocupava mais espaço do que qualquer coisa viva. Ele abriu os olhos novamente, olhou para a mulher, e algo dentro dele mudou de lugar. Não foi coragem, não foi heroísmo. Foi algo mais simples, mais cru. Ele não conseguiria ir embora. Desceu do cavalo. Os pés tocaram o chão seco da estrada com firmeza. Amarrou o trovão de forma solta em um galho, um nó que o animal poderia desfazer se precisasse fugir. Esse detalhe dizia tudo. Antônio não estava entrando ali com certeza. Estava entrando sabendo que poderia dar errado. Muito errado. A mata o engoliu em poucos passos. O chão coberto de folhas secas exigia cuidado. Cada movimento precisava ser pensado. Ele avançava devagar, desviando de galhos, escolhendo onde pisar. Quando chegou perto, a mulher se moveu, lentamente, como se cada músculo do corpo estivesse pagando um preço. Ela levantou a cabeça. Os olhos encontraram os dele, escuros, profundos. E carregados de algo que ele reconheceu na hora. Cansaço de lutar, mas não de viver. Ela não gritou, não implorou, apenas olhou. E naquele olhar havia uma pergunta silenciosa. "Você vai me deixar aqui?" Antônio parou a poucos metros dela. "Quantos são?" perguntou em voz baixa. Ela demorou um segundo. Respirou com dificuldade. 3, disse a voz rouca. "Eles voltam." Logo, aquilo foi suficiente. Antônio levou a mão ao bolso. Retirou o canivete antigo, o mesmo que carregava há décadas, e sem dizer mais nada, se aproximou. A primeira corda cedeu com facilidade, a segunda demorou um pouco mais. Quando a última caiu, ela não comemorou, não sorriu, apenas fechou os olhos por um instante, como alguém que ainda não acredita que saiu vivo. "Consegue ficar de pé?" ele perguntou. "Consigo, mas quando tentou, o corpo traiu, as pernas tremeram. Antônio não tocou nela. Não ainda. Ficou ali, atento, respeitando o espaço. Ela respirou fundo, tentou de novo.
E dessa vez conseguiu. Com dificuldade, mas conseguiu. Meu nome é Lara, disse ela, olhando diretamente para ele. Antônio assentiu. Antônio. Um silêncio curto se formou, mas não era vazio. Era carregado. Ela então fez algo que mudou tudo. Levou a mão até a roupa e tirou um pequeno objeto protegido, um celular. Tem provas aqui, disse. Eles não podem pegar isso. Antônio franziu levemente a testa. Que tipo de prova? Ela engoliu seco. Coisas que vão derrubar gente grande. Aquilo pesou no ar, e foi nesse momento que o som chegou, distante, mas claro. Vozes. Homens. Antônio virou o rosto lentamente na direção do som. O corpo inteiro ficou em alerta. Lara também ouviu. Eles voltaram, sussurrou. O coração de Antônio bateu mais forte. Mas diferente de antes, agora não havia dúvida. Ele já tinha escolhido. Olhou ao redor rapidamente, calculando. Tempo, distância, risco. Tem outro caminho? Perguntou. Tem, mas é fechado. Ele fez um gesto com a cabeça. Melhor. Anda. Ela hesitou por um segundo, não por medo, mas por entender o que aquilo significava. A partir dali, não havia mais volta. Ela deu o primeiro passo, e Antônio foi na frente, abrindo o caminho. A mata fechou ao redor deles como um labirinto vivo. Espinhos, galhos, raízes, cada metro conquistado à força. Atrás deles, as vozes ficaram mais próximas, mais nítidas, mais perigosas. E enquanto avançavam, Antônio sentiu algo estranho dentro do peito. Algo que não sentia há muito tempo. Não era medo, não era dor, era presença. Como se pela primeira vez em 2 anos, ele estivesse realmente vivo de novo. E foi naquele momento, com homens armados entrando na mata atrás deles, que Antônio percebeu. Aquela não era só a história de salvar uma mulher. Era a história que ia mudar a vida dele para sempre. Se essa história já te prendeu até aqui, deixa um like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo, porque o que vem agora só piora. A mata fechou atrás deles, como se nunca tivesse sido aberta. Antônio avançava na frente, empurrando galhos, desviando de espinhos, escolhendo cada passo com precisão. Não era pressa, era cálculo. Atrás, Lara tentava acompanhar. A respiração dela vinha irregular, controlada, mas no limite. Mais rápido, ele sussurrou sem olhar para trás. Eu tô indo, respondeu ela, segurando a dor. As vozes ecoaram novamente, mais próximas agora. Muito mais próximas. Eles passaram por aqui, gritou um dos homens distante, mas não o suficiente. O coração de Lara disparou. Eles estão seguindo a gente. Antônio não respondeu. Ele já sabia. A mata não perdoa erro. E ali, qualquer erro custava tudo. Ele parou de repente. Levantou a mão. Lara congelou no mesmo instante. Silêncio. Só o som das folhas molhadas e respiração contida. Antônio inclinou levemente a cabeça, escutando, sentindo, então virou para ela. A gente precisa sair da linha reta. Assim? Se continuarmos assim, eles alcançam. Ela olhou ao redor. Tudo parecia igual. Tudo parecia fechado. Tem um desnível mais à frente, disse ela, tentando lembrar. Um tipo de barranco. Dá para descer. Faz barulho? Faz. Antônio olhou na direção das vozes, depois olhou para frente e tomou a decisão. Então é por ali. Lara entendeu na hora. Barulho revelava posição, mas distância salvava. E naquele momento, distância valia mais. Eles mudaram a direção. Agora não havia trilha, não havia caminho, só mato, fechado, cru. Cada passo exigia força, galhos riscavam a pele, espinhos puxavam a roupa, o chão irregular escondia raízes traiçoeiras. E o pior era o som. Mesmo tentando ser silenciosos, sempre havia algo. Um galho quebrando, uma folha cedendo, um passo mais pesado, e lá atrás, os homens também ouviam. Eles viraram! Gritou outro. Se separa! Cercam pelo lado! O corpo de Lara gelou. Eles vão dividir! Antônio apertou o passo. Então a gente precisa sair antes.
O barranco apareceu, um corte no chão, íngreme, barro escuro, raízes expostas, descida difícil. Lara olhou, depois olhou para ele. Não vai ser fácil. Nunca é. Antônio desceu primeiro, com cuidado, testando cada apoio. O barro cedia sob o peso. As mãos se agarravam nas raízes. Cada movimento calculado. Quando chegou embaixo, olhou para cima. Vem. Lara respirou fundo e começou. Cada passo era dor. O corpo já não respondia como antes. A costela As pernas doía. Tremiam, mas ela não parou. Na metade da descida, o pé escorregou. O corpo despencou. Por um segundo, tudo saiu do controle. Mas Antônio já estava pronto. Segurou o braço dela, firmou, estabilizou. Calma. Ela respirou forte, recuperou o equilíbrio e desceu o resto. Quando chegou embaixo, ficou parada por um instante, recuperando o fôlego. Obrigada. Depois, ele ergueu o olhar, escutando. As vozes agora estavam mais distantes, mas não tinham sumido. Eles vão descer também, disse Lara. Eu sei. Antônio olhou ao redor. O terreno ali era mais fechado, mais úmido, melhor para esconder, pior para correr. Quanto tempo até sair daqui? Uns 40 minutos, se a gente andar bem. Ele assentiu. Então a gente não pode errar. E seguiram, agora mais rápidos, mais atentos, mais silenciosos. O corpo de Antônio funcionava no automático. Anos de campo, anos de mata, anos de decisões difíceis. Mas por dentro, algo Ele não pensava na venda, não pensava na cidade, não pensava em ir embora. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava ali, 100%, presente. E isso assustava mais do que os homens atrás. Por que você parou? Perguntou Lara de repente. Ele não respondeu de imediato. Lá na estrada, continuou ela, você podia ter ido embora. Antônio seguiu andando, desviou de um galho, pisou firme. Então disse, meu cavalo parou. Lara franziu a testa. Só isso? Só. Ela ficou em silêncio. Depois de alguns passos, perguntou, e se ele não tivesse parado? Antônio respirou fundo e respondeu com honestidade. Eu não sei, ela não falou mais nada, mas algo mudou. Confiança, não total, mas suficiente. E então o som voltou. Diferente dessa vez. Não eram vozes, era pior. Motor, uma caminhonete, lenta, rondando. Eles estão na estrada, disse Lara, tensa. O som sumiu. Silêncio. Mas não um silêncio bom. Era o tipo de silêncio que vem antes da caçada. Antônio parou. Olhou ao redor. Viu um movimento, à esquerda, entre as árvores. Não claro, não direto, mas ali. Abaixa, sussurrou. Os dois se esconderam atrás de um arbusto denso, imóveis. Respiração controlada, olhos atentos. O tempo passou diferente ali, lento, pesado. Cada segundo parecia durar mais do que devia. Então, um galho quebrou. Mais perto, muito perto. Alguém estava ali, procurando. Antônio não se moveu, nem Lara. O homem passou, a poucos metros, sem ver, sem perceber. O som dos passos foi desaparecendo, sumindo, até não restar nada, só o coração acelerado dos dois. Antônio contou mentalmente. 1, 2, 3, até 20. Só então se moveu. Vamos! Eles levantaram e seguiram. Agora mais rápidos, mais decididos, mais vivos. A mata começou a abrir, a luz mudou, o ar mudou. Estamos chegando, disse Lara. À frente, uma faixa de terra diferente, mais limpa, mais aberta. A trilha, Antônio olhou. E pela primeira vez, desde que tudo começou, viu uma chance real de sair. Mas experiência ensinava uma coisa, quando parece fácil demais, não é. Ele parou, observou, escutou. Nada, nenhum som, nenhum movimento, mas algo não encaixava. Tem alguma coisa errada, murmurou. O quê? Ele não sabia explicar. Era sensação, instinto. O mesmo que fez o cavalo parar, o mesmo que salvou os dois até ali. E foi então que ele viu, do outro lado da trilha, entre a vegetação, algo imóvel, parado, escondido, mas presente, um homem.
esperando. Lara O que sentiu. foi? Antônio respondeu baixo. Tem alguém na saída. O ar ficou pesado. Mais uma vez, eles estavam encurralados. Mas agora, sem caminho claro. E foi nesse exato momento que um som surgiu atrás deles. Distante, mas conhecido. Ritmo firme, pesado. Cascos. Lara virou o rosto, confusa. Antônio não. Ele já sabia. Um leve, quase imperceptível sorriso surgiu. Não pode ser. O som se aproximava. Mais forte, mais claro. E então, entre as árvores, ele apareceu. Trovão, sozinho, descendo a mata. Direto até eles, como se soubesse exatamente onde ir, como se tivesse vindo buscar. Antônio olhou para o cavalo, depois para Lara, e disse: agora a gente tem uma chance. O som dos cascos cortava a mata como um aviso. Trovão surgiu entre os galhos com o corpo molhado de suor e terra, a respiração forte, mas controlada. Os olhos atentos, vivos, como se tivesse escolhido aquele caminho, como se soubesse. Antônio não hesitou. Você monta primeiro, disse, já se movendo. Lara olhou para o cavalo, depois para ele. Eu consigo. Mas o corpo dela dizia outra coisa. A dor ainda estava ali, pesando, limitando. Antônio puxou o animal para perto de uma pedra mais alta. Usa isso. Ela entendeu. Subiu com esforço, segurando o gemido, firmando o corpo como podia. Quando se acomodou na sela, respirou fundo. Vai. Antônio montou atrás. As mãos firmes nas rédeas, o corpo próximo o suficiente para manter o controle, mas sem invadir mais do que o necessário. Segura firme, ela segurou. Não por medo, mas por necessidade. Antônio apertou levemente as pernas no flanco do cavalo. Vai, Trovão. O animal respondeu na hora, virou o corpo e desceu pela direção oposta. Não pela trilha, não pelo caminho óbvio, mas pela mata, fechada, irregular, perigosa, atrás deles. Eles estão fugindo! Gritou um dos homens. O som veio junto com passos rápidos. Corrida. Pega eles! Mas já era tarde. Trovão não corria. Ele calculava. Cada passo era firme, seguro, escolhido. Desviava de raiz, evitava pedra, encontrava espaço onde parecia não haver. Era como se a mata abrisse para ele. Antônio soltou um pouco as rédeas, confiando, deixando o cavalo decidir, porque naquele terreno, forçar significava cair. E cair era o fim. Lara sentia cada movimento, o impacto, a dor, mas não soltava. Eles vão atirar, disse ela tensa. Não aqui. Por quê? Mata fechada. Eles não têm ângulo. Ele falava com calma, mas os olhos estavam atentos, monitorando tudo. Som, movimento, intenção. E então, o primeiro disparo, seco, alto. A bala bateu em algum lugar atrás, longe, mas suficiente. Lara travou o corpo. Antônio, fica calma. Outro disparo, mais próximo. Agora eles tinham ângulo. Agora era real. Antônio inclinou levemente o corpo. Trovão, acelera. O cavalo respondeu. Sem descontrole, sem desespero, mas com mais intensidade. O ritmo mudou. Mais rápido, mais ousado. Eles avançavam. Galhos batiam, folhas rasgavam. Então o mundo virava um borrão verde. Abrir. A gente está saindo, disse Lara, quase sem acreditar. Mas Antônio não relaxou. Ainda não. Nunca antes do tempo. Porque foi exatamente nesse momento que ele viu. Luz. À frente. Branca. Artificial. Estrada, murmurou Lara. Ou armadilha. Ele diminuiu o ritmo. Trovão obedeceu. Os três ficaram imóveis por um instante, escutando, sentindo, nada, nenhuma voz, nenhum movimento, só o som distante da chuva começando a cair. Primeiras gotas, pesadas. Vamos. Eles avançaram, a mata abriu de vez, e a estrada apareceu, molhada, vazia, iluminada apenas por um carro parado mais à frente. Faróis ligados, porta aberta, um homem ao lado. De farda, Lara estreitou os olhos, tentando reconhecer. Pode ser ajuda, ou não. Antônio não confiava fácil, nunca confiou. Mas então, o homem levantou a mão. Aqui! Gritou. Rápido!
A voz não tinha ameaça, tinha urgência. Lara respirou fundo. É apoio? Deve ser. Antônio olhou. O cavalo estava tranquilo, sem tensão, sem alerta, e isso decidiu. Vamos! Trovão avançou. Chegaram até a estrada. O homem correu até eles. Vocês estão bem? Ela precisa de ajuda, disse Antônio. O homem olhou para Lara. Reconheceu. Finalmente, ele puxou o rádio. Encontramos ela. Repito, encontramos. Mais vozes surgiram no rádio. Movimento, organização, ajuda. Real. Lara desceu com dificuldade. O corpo finalmente cedendo, mas ainda firme, ainda consciente. Você conseguiu, disse ela, olhando para Antônio. Ele não respondeu, só assentiu, porque no fundo ele sabia. Não tinha sido só ele, tinha sido escolha, instinto e algo mais, algo que ele não sabia explicar. A chuva começou a cair forte, pesada, lavando tudo, apagando rastros, silenciando o mundo. Antônio desceu do cavalo, ficou ao lado de Trovão, a mão no pescoço do animal, sentindo o calor, a vida, o momento. Os homens atrás deles não apareceram. A mata engoliu. Um dos agentes se aproximou. Você salvou ela. Antônio ouviu, mas não respondeu, porque naquele momento ele não estava pensando nisso. Ele estava pensando em outra coisa, na estrada, na decisão, na fazenda, na vida. E pela primeira vez em muito tempo, ele não sabia o que faria depois. E, estranhamente, isso não assustava. Lara se aproximou novamente, agora com um casaco sobre os ombros. Molhada, cansada, mas viva. Você ia embora? Não ia? Perguntou. Antônio olhou para ela. Por um segundo. Ia. E agora? Ele olhou para a estrada, depois para a mata, depois para o cavalo. Respirou fundo e disse, agora, eu não sei. Ela assentiu, como se entendesse mais do que ele mesmo. Às vezes, a gente precisa quase perder tudo para entender o que ainda vale. As palavras ficaram no ar, pesadas, verdadeiras. Antônio não respondeu, mas sentiu, profundo. A chuva continuava caindo, o mundo parecia outro, limpo, novo. E naquele instante, pela primeira vez em 2 anos, Antônio não sentiu vazio, sentiu possibilidade. A chuva caiu por mais de 1 hora, forte, constante, como se o céu estivesse lavando tudo que tinha acontecido naquela mata. Quando finalmente diminuiu, o mundo parecia outro, mais quieto, mais limpo, mais claro. Antônio estava encostado na lateral da caminhonete, os braços cruzados, o chapéu encharcado nas mãos. Trovão descansava a poucos metros, pastando como se nada tivesse acontecido. Como se aquele dia tivesse sido só mais um. Mas não tinha sido. Nada ali era mais, só mais um. Preciso dos seus dados, disse o agente, se aproximando com um bloco na mão. Antônio assentiu. Respondeu tudo com calma. Nome, documento, endereço. Falava pouco, como sempre, mas observava tudo. Cada detalhe. Lara estava sentada na traseira da viatura, enquanto outro agente fazia um curativo na testa dela. Mesmo ferida, mesmo cansada, ela mantinha aquela postura firme. A mesma que ele tinha visto na mata, a mesma que não quebrava. Você teve sorte, disse o agente anotando. Antônio levantou levemente o olhar. Não foi sorte. O homem o encarou por um segundo, mas não insistiu. Porque, às vezes, quem vive no campo sabe diferenciar. Sorte é uma coisa, instinto é outra. Minutos depois, outra viatura chegou. Luzes cortando a estrada molhada, portas abrindo, mais gente, mais vozes, mais movimento. O tipo de movimento que só aparece depois que o pior já passou. Um dos agentes mais velhos se aproximou de Lara. Foi você quem enviou o material? Fui. Já chegou. Ela levantou o rosto. E? Já abriu o procedimento. Silêncio. Pesado. Significativo. Vai dar problema grande, completou ele. Lara assentiu, como se já soubesse, como se já estivesse pronta.
Antônio observava de longe, sem se envolver, sem se colocar no centro, mas não totalmente fora. Nunca mais totalmente fora. E isso era novo. Ei! A voz de Lara o chamou. Ele se aproximou. Você tá bem? Ela perguntou. Tô. Ela deu um pequeno sorriso. Você fala pouco, né? Falo o necessário. Ela soltou um leve riso. Depois ficou séria de novo. Você podia ter ido embora. Ele não respondeu de imediato. Olhou para o chão. Barro, água, marcas que a chuva já começava a apagar. Podia, disse por fim. Mas não foi. Silêncio. Ela estudava o rosto dele, como se tentasse entender. Por quê? Antônio respirou fundo. E pela primeira vez, a resposta veio diferente. Porque eu não ia conseguir viver depois disso. A frase saiu simples, sem drama, mas pesada, muito pesada. Lara assentiu devagar. Então você salvou 2. Ele franziu levemente a testa. 2, eu e você. Aquilo ficou. Mais do que qualquer outra coisa dita naquele dia. O agente voltou. A gente vai levar ela para a cidade, disse apontando para Lara. Precisa de atendimento. Antônio assentiu. E você? Eu volto. Sozinho? Ele olhou para Trovão. Nunca sozinho. O agente deu um leve sorriso. Justo. Antes de entrar na viatura, Lara parou. Olhou para Antônio mais uma vez. A chuva agora era só um fio leve caindo. O céu começava a abrir. Você ia vender a fazenda? Não ia? Ele travou por um segundo. Ia. E agora? Silêncio. Mais longo dessa vez. Mais profundo. Antônio olhou para a estrada. Depois para a mata. Depois para o cavalo. E, finalmente, respondeu com honestidade. Agora, eu não sei. Lara assentiu, como se esperasse exatamente isso. Às vezes, não saber já é o começo de alguma coisa. Ela entrou na viatura, a porta fechou, o motor ligou, e em poucos segundos, as luzes desapareceram na estrada, levando com elas o barulho, o movimento, a urgência, e deixando para trás o silêncio. Antônio ficou parado por um tempo, sem pressa, sem destino imediato, só ali, sentindo o vento leve, o cheiro de terra molhada, o som distante de água escorrendo. E então veio a lembrança, não como dor, mas como presença. O jeito dela rir, o jeito dela olhar, o jeito dela dizer coisas simples e que ficavam. Ele fechou os olhos por um instante e pela primeira vez em muito tempo, não doeu do mesmo jeito. Ele montou em Trovão, o couro ainda úmido, o corpo cansado, mas firme. Vamos para casa. O cavalo começou a andar. Ritmo conhecido, constante, seguro. A estrada parecia diferente agora. A mesma, mas diferente. Como se cada curva tivesse mais sentido. Como se cada metro tivesse mais peso. Durante o caminho, a mente voltou. Mas não para o passado, para o futuro, a venda, as dívidas, a casa vazia, a vida que ele estava pronto para abandonar. E então, uma pergunta surgiu. Simples, direta. Era mesmo o fim? Ou só parecia? Quando a porteira da fazenda apareceu no horizonte, o coração de Antônio apertou. Mas não de tristeza. De algo novo, algo que ele ainda não sabia nomear. Ele abriu a porteira. Entrou, e a casa surgiu, silenciosa, como sempre. Mas não mais como um lugar morto, mas como um lugar, esperando. Ele desceu do cavalo, tirou o arreio, passou a mão no pescoço de Trovão. Boa, parceiro! O cavalo respondeu com um leve movimento. Calmo, presente. Antônio sentou na varanda, a madeira ainda úmida da chuva, o céu começando a mostrar as primeiras estrelas. E ali, sem pressa, sem barulho, sem ninguém, ele entendeu, não completamente, mas o suficiente. A vida dele não tinha acabado, só tinha parado. E agora, talvez estivesse começando de novo. A fazenda nunca foi tão silenciosa. Não o silêncio comum, não aquele silêncio de rotina, de quem já se acostumou com a ausência. Era diferente, mais pesado, mais atento,
como se o lugar inteiro estivesse esperando. Antônio percebeu isso logo cedo. O sol ainda nem tinha subido direito quando ele já estava de pé, encostado na varanda, observando o pasto. Trovão estava lá, calmo, como sempre. Mas Antônio não estava. Alguma coisa não encaixava. Não era um pensamento claro. Era sensação. A mesma sensação que o cavalo teve na estrada. A mesma que fez ele parar. A mesma que salvou tudo. E agora ela estava de volta. O dia seguiu. Mas nada parecia normal. O vento passava mais seco. Os sons pareciam distantes. Até os pássaros demoraram a aparecer. Antônio caminhou pela propriedade. Verificou a cerca. Olhou o curral. Passou pelo açude. Tudo no lugar. Mas ainda assim, errado. Muito errado. Foi perto do meio-dia que ele viu. Marcas próximo à cerca lateral, pegadas, recentes. Não eram de animal e não eram dele. Antônio agachou. Passou a mão por cima. Sentiu a umidade. Frescas, muito frescas. O coração desacelerou. Não por calma, por foco. Ele levantou devagar. Olhou ao redor. Nada. Mas isso não significava nada. Quem entra escondido não quer ser visto. Naquele momento, ele entendeu. Aquilo não tinha acabado. Eles não tinham desistido. Eles estavam procurando. E agora, sabiam onde procurar. Antônio voltou até a casa. Sem pressa. Sem correr, mas cada passo calculado. Entrou. Fechou a porta. Pegou a espingarda antiga que ficava encostada atrás do armário. Verificou. Carregada. Como sempre. Não era paranoia. Era hábito. Vida no campo ensina. O som veio no final da tarde. Motor, longe. Mas claro, uma caminhonete andando devagar, muito devagar. Antônio saiu para a varanda, ficou ali, esperando, sem se esconder, sem se mostrar demais, só presente. A caminhonete apareceu na estrada, vermelha, suja, vidros escuros. Parou, a poucos metros da porteira. Ninguém desceu, o motor ficou ligado. Por alguns segundos, nada aconteceu, só o som do motor e o silêncio entre eles. Então, a porta abriu. Um homem desceu, alto, postura firme, olhar direto. Não era qualquer um. Dava para ver. Ele caminhou até a cerca, sem pressa, sem medo, como quem sabe exatamente onde está. Você que é o dono daqui? Perguntou. A voz era calma, mas não amigável. Antônio não se moveu. Sou. Olhou o homem e assentiu, analisando tudo, como se já estivesse calculando. Você esteve na mata ontem? Não era pergunta, era a afirmação. Silêncio. Antônio manteve o olhar firme. Estive. O homem deu um leve sorriso, frio. Então você sabe que se meteu em coisa errada. Antônio não respondeu, porque ele também sabia, mas não recuaria, não agora. Aquela mulher, continuou o homem, ela carregava algo que não devia. Antônio inclinou levemente a cabeça. E vocês fizeram o quê? Amarraram ela numa árvore? O sorriso do homem desapareceu. Por um segundo. Só um. Mas suficiente. Você não entende, disse ele. Eu entendo o suficiente. Silêncio. O ar ficou pesado, carregado. O tipo de momento que pode virar qualquer coisa. Escuta. O homem deu um passo à frente. Ainda dá tempo de você não se envolver mais. Antônio descruzou os braços. Devagar. Eu já me envolvi. O homem o encarou. Mais sério agora. Mais direto. Antônio Isso pode sustentou custar o olhar. caro. Já custou. Aquilo pegou. O homem percebeu, mas não entendeu completamente. E talvez nunca entendesse. Outro homem desceu da caminhonete. Ficou ao lado, observando. Silencioso. Você mora sozinho aqui? Perguntou o primeiro. Antônio não respondeu. Não era informação que ele daria. O homem riu de leve. Não precisa responder. Ele já sabia. O motor continuava ligado. O cheiro de gasolina leve no ar. O sol começando a cair. E o perigo, ali, na frente dele. Sem esconder. Vou te dar um conselho, disse o homem já voltando para o carro. Não quero. Ele parou. Olhou por cima do ombro. Mesmo assim, pausa. Fica fora disso. Silêncio. Antônio respondeu simples. Não. O homem entrou na caminhonete. A porta bateu.
O motor acelerou e eles foram embora, levantando poeira, mas não levando o peso. O peso ficou. Antônio ficou parado, imóvel, olhando a estrada vazia por um longo tempo, até o som sumir completamente. E então, ele respirou fundo, profundo, lento, e entendeu algo importante. Aquilo não era mais sobre ajudar alguém, não era mais sobre acaso, nem sobre escolha momentânea. Agora era sobre posição. Ele tinha escolhido um lado e não existia mais volta. O sol desapareceu. A noite chegou. O céu limpo, estrelado, como sempre foi, como sempre estaria. Antônio sentou na varanda, a espingarda ao lado, trovão no pasto e o silêncio. De volta, mas agora diferente. Não vazio, não solitário, mas cheio de algo novo. Algo que ele não sentia há anos. Propósito. A noite caiu diferente naquele dia. Não era só escuridão, era espera. Antônio estava sentado na varanda, a espingarda apoiada ao lado da cadeira, o olhar perdido no terreiro ainda úmido da chuva do dia anterior. Trovão estava quieto no pasto, mas de vez em quando levantava a cabeça, como se também estivesse sentindo algo no ar, algo que ainda não tinha terminado. Antônio não dormiu, nem tentou. O corpo até pedia descanso, mas a mente estava alerta, como há muito tempo não ficava. O som veio pouco antes do amanhecer, baixo, distante, mas inconfundível. Motor, dessa vez, sem disfarce. Antônio levantou, pegou a espingarda, caminhou até a beira da varanda. A caminhonete surgiu da escuridão como uma sombra tomando forma, mesma cor, mesmo ritmo. Mas agora, sem jogo, sem conversa, eles tinham voltado. O veículo parou em frente à porteira. As portas abriram. 2 homens desceram. Depois 3. Depois 4. Mais do que antes. Muito mais. Antônio não se moveu, ficou ali, de pé, esperando. Um deles, o mesmo da tarde anterior, avançou alguns passos. Eu avisei, disse. A voz agora não tinha calma, tinha decisão. Antônio respondeu. Eu ouvi. Silêncio. Pesado. Definitivo. Última chance, disse o homem. Não, sem hesitar. Sem dúvida. Sem volta. O vento passou leve, movendo o capim, levando o som embora por um segundo. E então, o primeiro passo veio deles, lento, na direção da porteira. Trovão levantou a cabeça. O corpo mudou, a postura mudou. Agora não era mais descanso, era alerta. Antônio sentiu, respirou fundo e deu um passo à frente. A espingarda firme nas mãos, não apontada, mas pronta. Não entra. A voz saiu firme, dura, do jeito que não deixava espaço para interpretação. Os homens pararam, trocaram olhares. O líder deu um leve sorriso. Você acha mesmo que vai segurar a gente sozinho? Antônio respondeu sem elevar o tom. Não preciso segurar vocês. Pausa. Só preciso fazer vocês pensarem. Silêncio. O tipo de silêncio que antecede decisão. Foi então que o som cortou o ar. Não de tiro, mas de motor. Outro, mais rápido, mais pesado, vindo da estrada. Os homens viraram o rosto, confusos. Antônio não. Ele apenas esperou. A primeira viatura apareceu levantando poeira. Depois outra. E mais uma, freando forte na estrada. Portas abrindo. Vozes firmes. Armas levantadas. Parados, mãos para cima! O cenário mudou em segundos. Instintivo. Os homens recuaram. O que é isso? Gritou um deles. Acabou, disse uma voz firme. Lara desceu da viatura, de pé. Curativo na testa, olhar forte, mais firme do que nunca. Eu disse que ia dar problema grande. O líder dos homens travou o maxilar, olhou ao redor, calculando. Mas dessa vez, não havia saída. Os agentes cercaram, rápidos, precisos. Algemaram, controlaram, finalizaram. Sem espaço para reação, sem erro. O silêncio voltou, mas agora era outro. Parou a Lara caminhou até Antônio. Os dois se olharam. Por um momento, nada foi dito. Porque não precisava. Você ficou, disse ela. Fiquei. Mesmo sabendo. Ela assentiu. Um leve sorriso. Não de alívio, de respeito.
Obrigada. Antônio negou com a cabeça. Não foi por você, ela arqueou a sobrancelha. Não, ele olhou ao redor. A fazenda, a terra, a casa, o cavalo. E então respondeu. Foi por mim, aquilo explicou tudo. O sol começou a nascer, lento, iluminando o campo. A névoa leve subindo da terra molhada, o tipo de manhã que parece começo e não continuação. Os carros foram embora aos poucos, levando os homens, levando o problema, levando o peso. Lara foi a última a sair. Antes de entrar na viatura, parou mais uma vez. E a fazenda? Antônio olhou para ela, depois olhou para frente, respirou fundo e respondeu. Não vai mais ser vendida. Ela sorriu, como quem já sabia. Eu imaginei. Ela entrou, a porta fechou. E dessa vez, quando a viatura sumiu na estrada, não levou nada dele. Antônio ficou, parado, sozinho, mas não como antes, nunca mais como antes. Ele caminhou até a cerca, abriu a porteira, entrou no pasto. Trovão veio até ele, natural, como sempre fazia. Antônio passou a mão no pescoço do cavalo. Firme, presente. A gente fica. O animal balançou a cabeça, como se entendesse. Antônio olhou para o horizonte, o sol subindo, o campo respirando, a vida acontecendo, sem pressa, como sempre foi. Mas dentro dele, tudo tinha mudado. Ele não tinha recuperado o que perdeu. Isso nunca voltaria, mas tinha encontrado outra coisa, algo que não estava fora. Estava ali, o tempo todo, só esperando, motivo. E às vezes é só isso que um homem precisa, para continuar.